Muito bom dia. Hoje a análise foi simples, certo? Eu estava esperando isso aqui desde o início da sessão. Só que o preço, ele estava numa briga horrível aqui, parecendo um código de barras de sweep atrás de sweep. E eu me desinteressei. Desinteressei porque era sexta, era não tinha notícia importante, se aproximando do final de semana. Então eu cogitei em fechar o gráfico. E eu ia fechar o gráfico mais ou menos, deixa eu ver que horas eram. Às 10h37. Às 10h37 eu voltei no gráfico para fechar ele, porque eu tava acompanhando esse price action aqui todinho. Eu acompanhei mais ou menos até aqui. Eu disse, cara, beleza, fez o que eu queria, mas tá tão feio. Tipo, pra você ver, né, como o operacional é engraçado. Tava tão claro pra você o que o preço iria fazer hoje. Só que a maneira de como executar a entrada não tava clara. Porque o preço ele não estava respeitando nenhum PD Array. Na verdade, ele estava respeitando demais PD Arrays bearish. Por mais que ele respeitasse um pouco assim os PD Arrays bullish, ele sempre continuava respeitando os PD Arrays de queda, né? Os fair values, até volume em balas estava sendo respeitado aqui. Então, você vê esse sweep, aí você vê valida do change state, aí o preço vai lá e rompe. A mesma coisa, faz isso umas 4, 5 vezes. Eu disse, cara, não vou perder meu tempo aqui, não vou. Aí quando eu fui fechar o gráfico, tava mais ou menos aqui. Se eu tivesse entrado aqui nesse breakaway gap, na confirmação desse change state, aí beleza, eu até teria pego uma movimentação muito melhor. Talvez eu entrasse aqui, né, que é a validação do change state, com o stop abaixo desse order block aqui, e abaixo desse fair value, no consequente do fair value, né. Aí talvez ficasse um risco retorno bem mais bacana. Mas quando eu olhei o preço e eu já estava prestes a fechar o gráfico, aparece aqui ele respeitando o New Deal Opening Gap, me dando a intenção que a continuidade de alta fosse verdadeira, né? Então eu acabei entrando aqui mesmo, coloquei o stop bem baratinho, ficou, acho que ficou nem 300 doll, abaixo desse order block aqui. E o preço ele até que reagiu bem, reagiu como eu gostaria no primeiro fair value da sessão. E a partir daqui eu imaginei que seria suficiente para o preço, se fosse o interesse dele, dar continuidade de alta a partir daqui, certo? Porque o Fé Velho geralmente ele tem esse poder de continuidade. Sendo que, né, o dia não estava tão agradável visualmente. Então, eu também não queria ter dor de cabeça. Não queria levar um stop para casa de bobeira. Até porque eu entrei aqui e aqui não foi uma compra ideal, seguindo o daily range, né? Eu poderia ter pego muito mais embaixo. Acabou que eu fui tradeando meu stop. Trailhando, né? Primeiro eu coloquei ele aqui nos 50% com a movimentação, aí depois fui levando para cá. Aí chegou um momento que eu botei no break-even, quando ele varou o primeiro fair value da sessão. Quando ele rompeu essa high, era para continuar no break-even, tá entendendo? Só que já estava se aproximando no fim da sessão de Nova York, certo? Então já estava ficando fora da sessão e também o gráfico estava muito feio, sem notícia, então tinha todos os indicativos para esse meu trade aqui ser algo arriscado, por mais que fosse congruente. E é algo que eu esperasse para a sessão de hoje. Então, tipo, botei meu stop aqui abaixo da low desse order block. Aí não aguentei e depois subi aqui para high, para low desse fair velho, né? Aí o preço foi lá, exatamente tocou e aparentemente muita gente fez isso também, que aí a partir daí ele deu continuidade de alta. Eu imagino que talvez ele sweep novamente essa high para dar continuidade de queda. Eu imagino que ele não vai ter força suficiente para vir renovar o time highs ou sweepar essa high aqui, relativamente alinhada, né? Essa foi a análise de hoje. Foi parada de 80 dólares, se eu não me engano. Mas só de não ter saído negativo em um dia tão feio como esse já é algo para se agradecer, sem dúvida. E por mais que eu fosse stop também, era aprendizado. Tô tentando evitar dar mais cliques no gráfico. Eu acho que faz muito mais sentido você pegar um trade
com alta probabilidade, tendo um risco e retorno muito mais bacana do que ficar arriscando todo dia. Agora é um 2 para um e um price action tão feio como esse. Tá entendendo? E a paciência, uma hora ela paga, né? Aquele livro, né? O trader é. O trader de sucesso é o paciente. Ele tira o dinheiro dos impacientes. É algo nesse estilo. Não tô lembrando de cabeça exatamente como é a frase. Mas é isso. Bom final de semana aí pra vocês. E segunda a gente tá de novo um pouco mais tarde, né? Que vai entrar o TC-5 agora. Novembro começa. Então, tamo junto.